meu público, meus 319 mil inscritos no canal José Neumann e Pinto no YouTube vão ter o prazer de travar um contato, uma prosa agradável, com o economista Edmar Lisboa Baixa, que foi presidente do IBGE, foi presidente do BNDE, e é um dos elementos mais importantes da equipe do Plano Real, do Fernando Henrique Cardoso. Ele está lançando agora este livro aqui, pela Intrínseca. Eu tive o prazer de ler o livro, é um prazer, e ele... Pode ser que o Edmar Baixa não goste muito do que eu vou dizer, mas a prosa dele é tão leve, tão escorreita, né, que dá a impressão dele ser uma boa praça. Às vezes ele pode até pensar que ele tenta esconder isso, mas tudo indica que é uma boa... Aquela coisa dos coronéis mineiros lá de cuspir no burrai. Né? Você cospe no burrai e leva uma conversa. É assim que eu estou querendo levar essa conversa. Olá, Edmar, Lisboa Baixa. Vamos lá, Neumann. Prazer estar aqui com você. Eu estou usando esse blazer aqui, que é para o meu primo, Tiago Pinto, que adora esse blazer, acompanhar a nossa conversa do começo ao fim. Edmar, como eu disse, lançou No País dos Contrastes, Memórias da Infância do Plano Real, ao Plano Real, da coleção História Real da Intrínseca. Eu li o livro com um prazer muito, muito grande, por causa da qualidade da prosa e da intimidade que ele dá ao leitor. Isso foi intencional, não foi, Edmar? Esse livro é filho da pandemia, né? Tudo começou com o pedido da Academia Brasileira de Letras, a qual eu pertenço, né, para fazer um artigo sobre Celso Furtado. Aí eu me lembrei que eu tinha arquivado lá onde eu estava, em Teresópolis, recolhido, né, durante 9 meses, total do recolhimento, que eu tinha umas cartas que eu tinha escrito para minha mãe, né, quando eu era aluno em Yale, em 1964, 65, né, e eu cheguei em Yale exatamente na mesma semana que o Celso Furtado, né, que tinha sido cassado pela ditadura e aceitou ser o visiting fellow lá na Universidade de Yale. Né? Então, boto que eu passei um ano com ele. Né? Celso tinha 44 naquela época, eu tinha 22, né? Mas nós fizemos uma amizade muito boa. Né? E eu contava muito sobre o Celso Furtado para minha mãe. Né? Como ela também era uma admiradora do Celso. Né? Então, eu recolhi das cartas, né, trechos em que eu falava do Celso e compus esse primeiro ensaio, né, que chama Furtado em Yale. Né? E aí eu fui ler essas cartas, sabe, que eu nunca tinha mais lido a carta. Eu falei, cara, isso aqui é um diário do meu período lá no mestrado em Yale, em 64, 65. Né? Então, a partir delas, eu compus mais 2 ensaios, né? Um sobre o mestrado, né? E outro sobre os Estados Unidos, né? Minhas impressões dos Estados Unidos. E aí eu mostrei para o pessoal da Intrínseca e eles falaram, tá ótimo, mas tá muito pouco, você tem que fazer, tem que escrever mais. Então eu puxei para trás. Tem que encorpar. Tem que encorpar isso aí, a palavra é essa. Né? Justamente, aí ficou encorpadinho. Né? Aí eu puxei para trás, né? Minha família Lisboa, políticos, literatos, né? Os Baixa, comerciantes, né? Meu tempo lá de Lambari, as minhas aventuras estudantis em Belo Horizonte. Né? E aí em seguida, depois que eu voltei para o Brasil, né? Ainda na ditadura, né? Aquela experiência difícil, né? Que eu tive na Universidade de Brasília, onde eu fui criar o mestrado em economia. Né? E, em seguida, voltei para o Rio, quando a redemocratização se deu. Né? Falei, opa, agora eu vou deixar de jogar pedra e vou virar vidraça. Né? E, cara, que vidraça, né? Quanta pedra caiu, né? Porque eu fui presidente do IBGE durante o Plano Cruzado. Né? Então, tem um capítulo
significativo aí sobre o Plano Cruzado, aquela decepção horrível, né? Logo no começo da redemocratização. E depois eu entrei para o PSDB e tive uma nova experiência, né? O PSDB, Fernando Henrique foi para ministro da Fazenda e o Covas me falou: oh, Baixa, isso aí é uma decisão do partido, você é economista do partido, você vai conosco, sabe? E eu estava morrendo de medo, né? Porque já tinha sofrido terrivelmente com o Cruzado, né? E não tinha nenhuma expectativa dos 2 anos que faltavam do governo Itamar, né? Ele tinha, antes do Fernando Henrique, já demitido em 7 meses 3 ministros da Fazenda, né? Eu falei, cara, não dá para fazer plano de estabilização nessas condições, né? Mas, enfim, aí eu fui. Né? Fui, aí eu conto o resto da história aí no livro sobre compra o livro, compra o livro. Real, né? Veja a conversa toda até o fim, mas compra o livro. Fernando Henrique Cardoso escreveu a apresentação do livro e disse que o Baixa foi capaz de usar os mestres. Nos casos dos mestres, ele cita o David Ricardo, mas principalmente o Karl Marx. O Karl Marx, segundo o Fernando Henrique, você mesmo disse que é mais o Marx do que o Ricardo, apesar Ao contrário, não. É mais Ricardo do que mais Ricardo do que Marx. Mas eu sou fã do Marx, colega jornalista da Gazeta Renana, e grande escritor, como o Baixa. O Marx, um dos textos mais deliciosos que eu já li na minha vida. Eu não fiz como Fernando Henrique, que fui atrás do Capital. Eu tenho grande paixão pelo 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que tem aquele famoso começo, né, que o Hegel dizia que a história se repete, mas ele disse que ela se repete como farsa, tendo acontecido como tragédia. Só esse começo me lembra o começo do Estrangeiro. Hoje o Duí, Mamãe é Morta, hoje Mamãe Morreu. O começo de Madame Bovary, de Gustavo, e encaixa o Marx como um grande escritor. Mas, como o Fernando Henrique lembra, na verdade, o Baixa é mais um neo-ricardiano, isso? O que é um neo-ricardiano? Fica o Fernando Henrique, por favor. Porque os neo-ricardianos, né, era uma escola de pensamento de Cambridge, da Inglaterra. Né? Tinha os italianos, comandados pelo Piero Sraffa, né? E tinha os ingleses, né? Que comandados pela John Robson e o Nicholas Calder. Né? E era uma escola importante, e eles se declaravam neo-ricardianos. Né? E eu gostava muito do que eles diziam. Né? Enfim, aí a minha fase lá em Brasília, eu digo que eu fui um neo-ricardiano. Né? Depois teve outras fases também. Quando eu cheguei na PUC, eu virei um neoestruturalista. Né? Enfim, e depois que eu passei pelo governo, né, eu acho que eu virei um liberal de verdade, né, Nilman? Porque a experiência de governo é dura. Né? O czar da economia, Delfim Neto, dizia que era, como é que é? Disse que é socialista fabiano. Você que bateu muito no Roberto Campos e no Delfim. Então, entra nessa. Primeiro ricardiano, depois neo-estrutural. Mas o que é importante é que é sempre neo, né? É sempre novo. Né? Mas vamos ao livro. Não, atualmente eu não sou neoliberal, não. Eu sou liberal só, viu? Só liberal sem ser neo, né? Aí você fala dos Baixa. Os Baixa de Felício, o pai, né? De quem ficou órfão aos 9 anos. Você ficou órfão exatamente no ano em que eu nasci, 1951, tenho 70 anos. Mas trouxe essa origem fenícia. Mas eu fui muito amigo do Mário Chamie, um dos maiores poetas da história do Brasil, que tem um verso muito bonito: sou sírio, venho de Damasco. Você não é sírio, você é libanês. Mas aí você fala daquilo que o Mário falava nos nossos papos na livraria da Vila, em São Paulo, sobre os fenícios, os levantinos, etc. Né? Você conhece, você concorda com a existência de um sangue fenício, levantino? Eu sei isso. Você é de uma família de comerciantes. Eu sei no sangue, né? Não, eu sei no sangue, sabe por quê? Porque existe la maladie libanese. Né? La maladie libanese é o mal libanês, né?
é que o sangue tem muito colesterol, né? Independente de todo mundo lá naquela área não tem colesterol baixo, mas os libaneses e eu também, né? Fui blindado com colesterol alto e essa é o sangue, né? Quanto à coisa comercial, né? O que eu herdei foi essa questão de virar economista, né? Acho que, em Pois vez de é. ser comerciante, eu virei economista. Tudo tem a ver com dinheiro, né, Nilman? Você podia ter sido negociante ou podia ter sido político, né? Porque, pelo lado do seu pai, comerciante, pelo lado dos Lisboa, político, né? Mas você Isso escolheu aí. a economia e ficou na economia cuidando do comércio brasileiro, em geral, e lidando com políticos, né? E a sua experiência política é bastante rica, tanto que o pessoal do, do, do Plano Real contava muito com o seu talento, a sua habilidade para lidar com os parlamentares, lembrando os velhos tempos dos seus avós maternos, né? Mas você, na verdade, a sua herança maior é dos Lisboa. Aí, dos Lisboa, eu pergunto, o que é que os Lisboa têm a ver com Lisboa, capital de Portugal? Eu tenho um neto que é filho de uma lisboeta, Pedro, tem 19 anos, e é filho de uma lisboeta, Patrícia, o meu filho Vladimir. É descendente de sertanejo e de lisboeta. E com o Marcos Lisboa, economista mais jovem, de talento e renome bastante grandes. O que é que esses Lisboa têm a ver? Então, eu acho que Lisboa tem muito, né? Eu acho que os baixos são um só, né? Se você vê baixa por aí, por exemplo, o famoso pianista francês, né? El Baixa, é primo, né? Prima, né? Os Lisboa, não. Lisboa, eu acho que tem uma coisa de cristão novo aí, né? O pessoal lá durante o século XV, XVI, né? Enfim, fugindo da Inquisição, né? Adotavam nomes de árvores e de cidades, né? E, na verdade, se você olha do lado dos Lisboa, né? Eu digo isso, né? No capítulo que eu falo sobre os Lisboa, tanto do lado do meu avô Lisboa quanto do lado da minha avó Vilina, né? Todos os nomes ou são de cidades ou de frutas ou de plantas, né? Mas eu não persegui esse meu lado, né? Digamos assim, de cristão novo, não, né? Mas, de qualquer jeito, pelo menos, acho que daí vem um pouco o meu espírito conciliador, né? Porque tem os Baixa pelos árabes, né? E tem os Lisboa aí, quem sabe, pelos judeus, né? Eu acho que o grande ícone é, do seu talento de conciliação é na parede da sua casa, né? Na parede de sua casa tinha a foto do Getúlio, que o seu pai apoiava, e a foto do Machado, Cristiano Machado, o ex-governador de Minas, que foi derrotado pelo Getúlio na eleição, que sua mãe apoiava. Quer dizer, essa conciliação já nasceu lá em Lambari, antes de você perder seu pai, né? Claro, eu tinha que conciliar meu pai com a minha mãe, adorava, né? Pintei a casa inteira, né? Os retratos do Cristiano, que foi cristianizado, né, coitado? Daí nasceu o nome, Virou né? até E, uma palavra da língua portuguesa, assim como o Belíndia. Mas pois é. Belíndia nós vamos falar depois. Bem a propósito, Baixa, antes de ler o seu livro, eu li um livro que o seu conterrâneo, Pedro Rogério, me mandou, chamado Palavras Cruzadas, sobre saga da família dele na Academia Mineira. E na história da família dele tem uma pessoa da sua família. E o tio dele, o tio Edson, irmão do Vivaldi Moreira, pai do Pedro Rogério, perdeu por um voto para a poeta. Eu vou te chamar de poeta, porque Henriqueta Lisboa tinha a mesma prevenção que eu tenho contra a palavra poetisa. E eu Uhum. encontrei, não sei agora mais se foi no seu livro ou no livro do Pedro Rogério, a implicância dela com a palavra poetisa, que era um diminutivo, No meu. e os homens não admitiam ser definidos por alguma coisa que terminasse com A. E eu achei delicioso isso. Tanta história, tanto o fato de ter lido primeiro Pedro, depois você, e entrar com uma figura muito presente na minha adolescência, presente na sua infância e na minha adolescência, né? Que era o seguinte: quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha uma turma que se reunia na frente da livraria da Ed Ouro, que tinha uma antologia da poesia brasileira feita pelo Manuel Bandeira e completada pelo Valmir Ayala.
que é grande amigo do Ciro, que fez essa estilogravura, que é meu conterrâneo de Iraúna. Aqui com a Isabel, doutora em História na USP, minha mulher, e aqui eu, quando meus filhos me deram, quando eu completei 70 anos. Mas a Henriqueta Lisboa era uma figura muito permanente na nossa conversa. E depois que eu me inteirei mais de Henriqueta Lisboa, tomei conhecimento do grande entusiasmo que tinham por ela. Primeiro, o Mário de Andrade, que se correspondia com ela. Aí o Mário de Andrade me leva ao modernismo. A Henriqueta Lisboa era uma poeta, não poetisa, que ela considerava um diminutivo, era uma poeta do modernismo, cuja semana em São Paulo está sendo comemorada agora. Então da transição, né? Eu acho que ela tem uma coisa meio simbolista também, mas enfim. Não, a poesia dela era basicamente simbolista. Depois ela começa, no começo, pelo menos, era muito simbolista, né? Mas depois ela começa a se corresponder com o Mário e recebeu grandes homenagens daqueles que eu considero os maiores escritores de Minas. O poeta Carlos Drummond de Andrade e antes, o romancista João Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas. Né? Ambos dedicaram textos a Henriqueta Lisboa. Né? E ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Mineira, conforme eu contei na história. Por um voto, né? Ela não gostou de ganhar por um voto só, não, viu? A primeira vitória dos Lisboa sobre os Moreira, mas depois o Edson entrou na academia. Né? Claro. E aí eu digo assim, olha, Foram muito importantes na academia depois. Perdão. Eu vou dizer, o Baixa conviveu com a Henriqueta como tia. Como é que era a Henriqueta como tia, Edmar? Era uma coisa incrível, né? Porque parecia... A Henriqueta era uma pessoa que você via fisicamente, era uma enorme fragilidade, né? Ela era pequena, baixinha, de óculos, assim, né? E muito... tinha problemas de dieta, né? Muito fortes, né? E viveu sozinha, né? Sempre depois que a mãe dela morreu, né? E de uma fragilidade, né? Eu ficava pensando nela, era como se fosse uma pessoa de porcelana, sabe? E era aquela coisa mítica, né? Eu cito aí uma frase do irmão dela, do José Carlos Lisboa, né? Que foi professor de espanhol aqui, enfim, e que fala, né, dessa questão, né? Essa aparência frágil, mas uma personalidade fortíssima, né? E que se revela desde quando criança, né? Eu conto essa história de que no Colégio Sion de Campanha, né? Onde todas as irmãs Lisboa frequentaram, né? A minha mãe adorou o colégio. A Henriqueta detestava aquele regime, né? De freiras do Sion. Né? A minha superiora lá chamava ela de La Petite Orgueilleuse, né? A pequena orgulhosa. Então ela já tinha essa característica, né? Enfim, era uma pessoa formidável, né? E as cartas dela, felizmente conservadas, né? Para o Mário, né? Especialmente a primeira edição, sabe, que foi feita lá em Belo Horizonte, né? Que tem uma introdução maravilhosa, né? Que dá muito mais ênfase, dá uma ênfase igual aos dois, né? Mostra isso, né? É engraçado, né? Porque com o Mário ela se abria, né? O Mário se abria com ela de uma maneira inacreditável, né? Tal ponto que ele pediu para ela que quando fosse publicar as cartas, né? Caso ela morresse depois dele, né? Que ela esperasse 50 anos, né? Após a morte do Mário para publicar as cartas, o que ela fez, né? Enfim, quer dizer, na verdade quem fez foi a minha prima, porque a essa altura ela já tinha morrido também. Um ano antes de morrer, ela recebeu o galardão máximo da Academia Brasileira de Letras, que é o Prêmio Machado de Assis. Né? E a Raquel, a última vez que eu encontrei a Raquel de Queiroz foi lá no Jardim Botânico, quando o Edmar Baixa estava caminhando antes de vir me dar essa entrevista. E a Raquel dizia que ela lamentava ter sido a primeira a entrar na academia, porque a Henriqueta Lisboa merecia entrar antes. A Henriqueta era mais velha do que ela, nasceu em 1901. Né?
e morreu com 84 anos. Não é isso? Aí eu trago aqui como testemunha da excepcional poesia de Henriqueta Lisboa, não o melhor poema, mas o menor, porque senão a gente ela fazia poemas de grande tamanho, mas é um poema chamado O Poço, com minhas frágeis... O Poço. O Poço. O Poço. Com minhas frágeis e frias mãos, cavei um poço no fundo do horto da solidão. Cavei um poço, mas bem profundo, com minhas mãos. Que beleza, hein? Esse é um poema de 1945, de um livro chamado A Face Lívida. Então, em homenagem à tia Henriqueta, que a gente começa essa conversa. E aí continuamos. E agora, também, já que nós estamos nisso, né, quer dizer, o ano passado, a editora Peirópolis publicou a obra completa dela em 3 volumes, né? Poesia, prosa e traduções, né? Então, eu acho que que bom que a gente está recuperando isso, quem sabe as pessoas também se animem a comprar os 3 volumes da obra completa de Henriqueta Lisboa. Né? Porque eu, por exemplo, não concebo o Drummond dentro do modernismo. E você disse muito bem, Henriqueta está mais para o simbolismo no começo, mas depois ela se tornou modernista, né? Conversando com o Mário. O Drummond, como não concebo o Manuel Bandeira também como modernista. Acho que é muito temporal, mais temporal do que literário. De qualquer maneira, não é importante aqui. Importante aqui eu te contar uma coincidência. O professor Celso Furtado, me orgulho muito disso, é sertanejo como eu e do mesmo sertão. Eu sou do sertão do Rio do Peixe. Ele é perto. Ele nasceu numa cidade chamada Pombal e eu nasci numa cidade chamada Iraúna. Certamente ele conviveu muito em Pombal com o iraunense, que era o padre Oriel, que era vigário lá em Pombal. Eu, infelizmente, não tive a sorte de Edmar Baixa de conviver muito com o Celso Furtado, mas o que eu li do Celso o transforma talvez no gênio máximo da economia no Brasil. O Pombal, onde o Celso nasceu, é também a cidade onde nasceu o revolucionário de 30, Agil de Castro, avô dessa senhora aqui, Maria Isabel, minha mulher e mãe do Arthur. Eu passei inúmeras vezes em Pombal, indo, ouvindo, de Iraúna para Campina Grande, ou vice-versa, estudava em Campina Grande, meus pais moravam em Iraúna, 500, 600 quilômetros, e é muito emocionante para mim acompanhar as conversas pessoais nesse livro aqui, do Edmar Lisboa Baixa, dele com o professor Celso Furtado, que é um orgulho da nossa Paraíba. Então, quando você conheceu o Celso já era seu ídolo, mais do que o Ricardo ou o Marx. Não, porque o livro do Celso, Formação Econômica do Brasil, né, é de 58, né? E eu entrei na faculdade em 60, né? Então, na hora que chegou o Celso Furtado lá, né, pela mão do Iglesias, né, Francisco Iglesias, grande historiador também, né, foi um impacto extraordinário, né? É a primeira vez que a história econômica brasileira era contada dessa forma, né? Havia 2 tradições anteriores, né? Uma é meramente descritiva, né? Ciclo para lá, ciclo para cá, né? Outra era a interpretação marxista do Caio Prado Júnior, né? Que é muito boa, mas é marxista, né? Submetida aos ditames das regras marxistas, né? Mas, enfim, o Celso veio com aquele pensamento keynesiano, né? O Celso introduziu a natureza do pensamento keynesiano aqui no Brasil, numa interpretação econômica, né? Ele fez o Formação Econômica do Brasil lá em Cambridge, na Inglaterra, né? Com essas pessoas que eu mencionei anteriormente ao lado, né? John Robson e Nicholas Caldor, né? Então, e foi um impacto extraordinário, né? Porque era uma visão, né, tão potente, né,
Depois sofreu revisões, claro, né? Todo clássico tem essa característica, né? Está aí para ser revisto, né? Para analisado, mas até hoje, né? 50 anos depois, ele continua sendo o clássico da economia brasileira, né? Aí você, quando você começou, né, como jovem estudante, o seu grande embate era contra a ditadura militar, contra a economia e os dois grandes. Não? Naquele tempo tinha o primeiro no governo Castelo Branco, que ainda era uma espécie de ditadura romântica, né? E tinha inclusive a ilusão de que iam fazer a eleição de 65. O Roberto Campos, com o Eugênio Goudin, aquela turma. Aí depois, com a prática, a real política da brutalidade da ditadura, o professor Delfim Neto, que foi de São Paulo, onde era secretário da Fazenda, para os governos da ditadura. E você foi um crítico duro deles, depois conviveu com eles na Constituinte, no lado oposto, eles dois como constituintes e você na posição de apresentando um projeto específico de um partido político, PSDB, que eles não tinham a menor simpatia. Agora, eu conheço, eu identifico no seu livro uma simpatia sua pelo brilho da inteligência do Roberto Campos, que depois se tornou quase uma bíblia no Brasil, com Lanterna de Popa, publicado pela Top Books, do Zé Mário Pereira e da Cris Ajus, e também do próprio Delfim. Eu acho que vocês comungavam pelo sense of humor, né, irmã? Tem, inclusive, você relata as trocas de farpas entre o Roberto Campos e você, e principalmente uma, que quando você ficou famosíssimo por causa da Belíndia, né, o Delfim apareceu com a Engana, um país que cobre. A Belíndia era a crítica que o Edmar fez, nós vamos chegar lá, vamos falar da Belíndia daqui a pouco, a ditadura que fez do Brasil uma meia Bélgica e meio Índia. E aí o Delfim, 20 anos depois, escreve um artigo, como sempre, brilhante, né? E muito engraçado, dizendo que, na verdade, a Belíndia não era Belíndia, era Engana. Cobrava impostos na Inglaterra e tinha desenvolvimento social de Gana. Você, quer dizer, o Roberto já morreu, mas o Delfim está aí. Você ainda mantém esse tipo de contato assim, bem humorado, de discussão com o Delfim ou não? Sim. Quer dizer, a última vez que eu tive com ele foi nos 80 anos do Pastore, né? E pegou uma hora, o Pastore se virou para mim, né? Ele estava na assistência também, nós dois lá, e o Pastore estava falando, e o Pastore estava lembrando das minhas controvérsias com o Pastore, né? E como é que um artigo que eu escrevi naquela época, né? Quando o Pastore era presidente do Banco Central, foi sobre um prólogo à terceira carta ao FMI, né? Que era uma crítica à política econômica que a ditadura estava seguindo naquele período recessivo, né? Submetido, né, aos ditames do Fundo Monetário Internacional, né? E era um prólogo à terceira carta, né? E aí o Delfim se vira para mim e fala assim: você podia ter escrito 7 vezes. Eu escrevi 7 cartas para o fundo e não cumpri nenhuma. Entendeu? Então, era essa coisa do Delfim realmente impagável. Aí chegamos na parte mais dura da ditadura. Né? Em 1974, você lançou O Rei da Belíndia, a fábula em que criticava as políticas praticadas pelo regime militar, estavam criando um país dividido entre os que moravam em condições similares à Bélgica e aqueles que tinham o padrão de vida da Índia. Belíndia marcou sua vida. Né? Belíndia é uma espécie de eureka na sua vida, né? Pois é, né? Eu até conto essa história, né, que o John Williamson, né, que é conhecido como o pai do consenso de Washington, né, uma vez ele reclamou de mim e falou:
Pô, eu escrevi tanta coisa na vida, pô. Por que eu virei pai do consenso de Washington? Eu só escrevi o livro sobre o consenso de Washington para explicar para as pessoas o que Washington pensava, não o que eu pensava. Né? Aí, de repente, eu virei pai do consenso. Eu falei, John, esquece, não adianta fazer exame de DNA. Entendeu? Eu, quando escrevi a Fábula da Belíndia, era para propor uma outra maneira de medir o crescimento que levasse em conta a distribuição de renda. Né? E quando você levava em conta a distribuição de renda de Belíndia, né, o crescimento que, medido pelo PIB, né, era extraordinário, né, quando você corrigia pela importância dos pobres na população, né, o crescimento era medíocre. Né? Era isso que eu queria mostrar, né? Que Belíndia era, como a fábula diz, perdão, que o PIB, como a fábula diz, era um felicitômetro dos ricos. Né? A fábula é toda cheia de boas tiradas desse tipo. Né? Ela, inclusive, termina com o rei demitindo o ministro da Fazenda, que era o Delfim. Né? E aí a moral da fábula era que já não se fazem reis como antigamente. Né? A gente estava submetido, na época, ao Médici. Né? Delfim não era o ministro E da aí, Fazenda. mas o que ficou, a fábula perdeu-se, né? Mas o que ficou foi o nome de Belíndia. Né? O grão-vizir, ele era o grão-vizir. Grão-vizir, é claro. E eu vou lhe apelar para a sua memória, para você ser 10 anos mais velho que eu, porque quando eu tropecei na sua ida a Brasília, tropecei na ida na figura de uma pessoa com quem eu convivi bastante, que era o capitão de fragata e físico Zé Carlos de Almeida Azevedo. Eu tenho lembrança, mas a minha memória está muito ruim, de eu ter sido apresentado ao Zé Carlos pelo Zeferino Vaz, que era muito amigo meu. Fundou a Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto e a Unicamp. E eu não encontrei o Zeferino aqui no seu livro. Acho que no tempo vocês não tiveram. Tive uma relação muito boa com ele. Tenho quase certeza que foi ele que me apresentou o Zé Carlos. Mas tem uma lembrança do Zé Carlos que não bate com a Wikipédia que eu procurei do Zé Carlos agora. Eu me lembro de ter encontrado o Zé Carlos, de ter almoçado com ele, em Stanford, em Palo Alto. Mas depois eu encontrei uma referência que, na verdade, ele se doutorou em MIT e não tem nenhuma referência a Stanford. De qualquer maneira, isso é só para a questão da minha memória pessoal. Eu me lembro de ter encontrado com ele, não sei se ele estava lá fazendo uma temporada de férias, mas o que é certo é que eu almocei com ele em Stanford, e lá ele era se relacionava bem com os alunos e tal. Mas o que me chamou a atenção no seu livro... Alô, Edmar? Está me ouvindo? Estou aqui. Estou, claro. Acho que teve uma quedinha aí. Foi o fato de que você não entra no seu livro naquela demonização terrível do Azevedo como sendo um repressor, o cara que permitiu que a polícia entrasse na Universidade de Brasília quando ele foi reitor, foi também vice-reitor, e me dá a impressão de que, de certa forma, você não teve uma relação conflituosa com, então, seu chefe quando você lidava com os economistas lá da UNB, né? Ou eu estou enganado? Não, teve duas fases, né, Neumann, que eu relato aí no meu livro. Né? A primeira fase foi quando eu cheguei lá, né? Quando a ditadura estava no auge. Né? E o Zé Carlos, perdão, a gente chamava ele de Azevedo, né? O Azevedo estava numa postura modernizante. Né? Ele modernizou o departamento de física, de matemática, trouxe o Roberto Cardoso, né? Cunhado do Fernando Henrique, grande antropólogo, né? Para dirigir ciências sociais. Né? Trouxe o Glaucio Soares, dos Estados Unidos, né? Outro grande sociólogo, né? E propôs ao Isaac Kersteneski, que viesse para Brasília. Né? O Isaac falou, olha, eu não posso, eu estou aqui dirigindo a Fundação Getúlio Vargas, mas tem 2 outros economistas aqui que vale a pena você conversar. Ele falou, traz eles aqui. Quem eram os 2 outros economistas? Um era eu. Sabe quem que era a outra? Maria Conceição Tavares. Né? E acabou que eu indo, né? A Conceição foi para a CEPAL,
Mas quando eu estava lá compondo a equipe, volta e meia, o Azevedo perguntava: você não vai trazer a Aparecida para cá, não? Ele lembrava que era uma santa, mas não sabia qual era, entendeu? Não era Nossa Senhora da Conceição, padroeira de minha cidade de Campina Grande, terra de Isabel. Ele Não tinha achava que era nada a a ver com padroeira a do senhora Brasil, Aparecida. né? Enfim. Você conta essa Então história, é muito tinha essa engraçado. liberdade, né? Agora, na segunda etapa, né, quando houve a abertura, né, o Azevedo se posicionou do lado da linha dura. Aí que houve a confusão em Brasília, entendeu? Nessa segunda etapa, e aí a minha relação com ele ficou muito ruim, né? A gente formou a ADUMB, a Associação dos Docentes, né? E era uma batalha, né? Virou um campo de batalha Brasília naquela época, né? 1977, 78, né? E essa segunda fase foi muito ruim, né? Então, o Azevedo teve duas etapas, uma etapa modernizante e outra repressora, né? Enfim, foi a escolha E dele. Redentor não teve nada, não redimiu coisa nenhuma. Olha aqui, vamos falar então do fracasso primeiro? Plano cruzado. É É, importante ter um fracasso na vida? é terrível, né? Mas, como eu acho, deixo claro aí no meu texto, né? Eu acho que sem o cruzado não teria havido real, né? É. É isso que eu ia lhe Porque perguntar. Até que ponto o fracasso do cruzado não foi importante para aprontar o sucesso do real? não foi muito importante, quer dizer, por diversos aspectos, sabe? Que não dava para fazer plano, entendeu? De madrugada, entendeu? Sexta-feira à noite, entendeu? E aí, quando chegava segunda-feira, o país tinha virado de cabeça para baixo, né? Sem nenhuma. Então, a primeira coisa é essa, entendeu? Não faça uma coisa tecnocrática, sabe? Faça uma coisa que seja pré-anunciada. Né? A gente conseguiu pré-anunciar todo o plano real. Né? A segunda é que tome muito cuidado quando você for fazer a estabilização desse jeito, né? Porque você pode criar desequilíbrios enormes, né? Tanto na preços relativos, né? E isso pode causar problemas, como no cruzado, né? Faltou de tudo, né? O pessoal começou no final a caçar boi no pasto, né? Porque não tinha carne nos açougues, né? Então tem que ter um plano que tem que ter equilíbrio, né? E nós tivemos muito cuidado, né? Na formulação da URV, né? De fazer uma coisa de uma forma equilibrada, né? E permitir um período de 4 meses para os preços se ajustarem, né? Isso do lado econômico, né? Do lado político, né, o cruzado mostrou para os políticos que fim de inflação, feito da forma que a gente fazia, né, elege quem o faz, o fim da inflação. Porque até então, né, combate à inflação era identificado com repressão salarial, que era o que a ditadura fazia. Né? E era uma coisa antipopular, né? Fazer uma política de contenção da inflação. E a gente fez um plano, né? Que, na verdade, as pessoas ficaram adorando o cruzado. Né? O MDB lavou a égua. Né? Em novembro, antes do fracasso do plano, né? Em novembro de 85, 86, né? Então, quando nós fomos para o governo, né, na segunda vez, primeiro a gente tinha aprendido as lições, ia fazer um plano direitinho. Né? Segundo, né, os políticos sabiam que a gente fazia um milagre, né, que eles não entendiam. Imagina, o RV, vocês entendiam alguma coisa disso. Né? Mas quando a gente fazia o milagre, eles se apoiassem, né, o nosso milagre, eles se reelegiam. Né? Então, teve essa facilidade. Né? A gente pediu muito do Congresso, né, no plano real. Né? Pediu um corte de 20% nos gastos, né, em primeiro lugar, através de uma emenda constitucional. Depois fizemos uma conversão dos salários exatamente pela média do período anterior. Né? Então, tudo isso foi negociado. Né? Eu passei 6 meses negociando o plano real no Congresso, porque a gente queria ter segurança, né, de que tinha um apoio político por detrás. Né?
E a gente obteve esse apoio, né? Tanto na aprovação tanto da emenda constitucional do Fundo Social de Emergência, que era o corte de 20% nos gastos, né, do orçamento, quanto na introdução nas regras de conversão da URV. Né? E o terceiro fato é o seguinte, é que precisava de uma liderança política forte, né? Que não só entendesse o que a gente estava fazendo, né? Como fosse capaz de negociar politicamente. Né? E aí apareceu o Fernando Henrique Cardoso, né? Felizmente, para nós e para o Brasil. Mas, olha, aí teve sucesso, o Congresso aprovou. Quando o Congresso aprovou, você pegou o telefone, celular, desligou e foi jantar com a Maria Laura. Fernando Henrique, no dia seguinte, reclamou que não conseguiu falar com você. Aí eu falei, eu que eu pensava que era o último romântico. Mas que lição, entendeu? O doutor Edmar superou, e o cara faz o plano real e vai comemorar com a amada. Pelo amor. Que lição. Bom, pois é. Qual foi o papel, na sua opinião, do Itamar no sucesso do Fernando Henrique, que terminou elegendo o Fernando Henrique 2 vezes para a presidência da República por causa do Plano Real? Bom, o primeiro papel foi nomear o Fernando Henrique. Né? O segundo papel foi que, na primeira crise, né, que teve, na mais importante, quando o Itamar demitiu o presidente do Banco Central, o Ximenes, né, Fernando Henrique foi lá, né, deu uma prensa, e aí conseguiu do Itamar que a nomeação do Pedro Malan como presidente do Banco Central, né, trouxe o André Lara Rezende como negociador da dívida externa e trouxe o Pierre Sarida como presidente do BNDE. Né? Então, ele deu esse apoio, né, forte para a composição da equipe. Né? E aí eu conto essa história, né, que em agosto de 1993, né, Fernando Henrique me pediu para ir junto com ele para explicar o plano em termos gerais, né, para o Itamar, né, e eu expliquei, falei, basicamente eu contei para o Itamar, a ideia é a seguinte, né, nós vivemos numa Belíndia, né, é uma Belíndia tão extraordinária que existe duas moedas, né? A moeda do pobre, que é o cruzeiro real, que se desvaloriza todo dia no bolso do trabalhador, né? E os depósitos remunerados do rico, que se valoriza todo dia com a inflação. Né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma moeda única, né? Forte, né? Tanto para o pobre quanto para o rico. Eu só expliquei isso. Agora, vai demorar, porque a gente precisa fazer uma série de coisas anteriores na área fiscal. Né? Aí, quando eu saí, eu pedi para o Itamar que me escrevesse uma dedicatória para os meus filhos, né? Mandasse só assinasse o nome. E ele fez o seguinte, né? Está aqui, olha. Procura a Belíndia aí e me mostra. Mostra para mim a Belíndia aí. Peraí, deixa eu mostrar isso aqui primeiro. Isso foi o Itamar. Né? Olha o que ele fez aqui. Para Júlia e Carlos Eduardo, os meus dois filhos. Né? O abraço amigo e o meu desejo que peço, entre aspas, muita velocidade ao querido pai, em benefício do nosso Brasil. 18 de agosto de 93, Itamar Franco. Ele queria muita velocidade, ele esperou 9 meses até a criança nascer. Né? Esse também foi outro mérito. Não foi prematuro. Mostra a Belíndia aí. Mostra a Belíndia aí. Você está com ela aí? Belíndia está aqui. Esse já é o Belíndia 2.0, né? Que ganhou o Jabuti de 2013. Né? E aqui chama Belíndia 2.0, Fábulas e Ensaios sobre o País dos Contrastes. Né? Isso, antecipação disso aqui. Aí temos duas referências a fazer. 150 anos em busca da República. Isso produziu seu segundo prêmio Jabuti, que é um prêmio da maior relevância, porque é um prêmio do mercado, né? Quer dizer, dos editores, não é um prêmio oficial. Não. E depois a cadeira na academia. Quer dizer, a cadeira na academia tem alguma coisa a ver com Belíndia, 150 anos em busca da República e tal?
ou é a verdadeira manifestação? Não são 150, no fundo é de uma baixa, é o sobrinho... 130 anos, né? 130 anos, desculpa. 130 em anos, busca da República, né? Estamos ainda em busca dela, né? Em busca dela, ainda estamos. Né? Mas o que é? Está cumprindo na academia a missão que poderia ter sido de Tia Henriqueta? Pois é, eu fiz muita questão do meu discurso de elogiar, né, que, na verdade, quem devia estar ali, na verdade, teria sido ela, né, como diz a Raquel de Queiroz, né? E eu entrei, mas eu claramente disse, estou entrando aqui como economista, né? Mas, de vez em quando, também eu, né, acho que procuro fazer justiça aos Lisboa, né? Escrevendo com certa leveza, né, Neumann? Você conhece esse livro aqui? Não, esse não. Olha, na página 91, é de uma baixa. 13 de junho de 2018. Primeira vez que eu for ao Rio, vou levar esse livro aqui para você. São 2 volumes. 70 entrevistas que eu fiz por escrito, o contrário dessa. Entrevistas por escrito, 10 perguntas, 10 respostas escritas. 70 entrevistas pelos 70 anos da editora Almedina, editora portuguesa no Brasil. Esse aqui é o primeiro volume, na página 91, tem o seguinte: contra saudosos da ditadura e devotos do gasto de vida de Dilma, Baixa lamenta a cefalia do atual governo e espera com ansiedade o resultado das urnas em outubro. Isso aqui foi escrito em 1918 ou está para ser escrito agora em 2022? Não, Esburra baixa. Estamos com esperança, né, de que... Quem é essa senhora aqui? Tá certo. Tá aí o meu filho também. Muito bom. Então, pois eu quero isso. Manda pelo isso aqui é profecia ou é programa de desgoverno? Não, quer dizer, realmente a gente... 2018 foi um horror, né? E agora estamos tentando evitar esse novo horror de novo, né? Eu acho que é aí que essa discussão que está tendo agora, né? Como é que vai se recompor a terceira via, né? Eduardo Leite parece que não sai do PSDB, né? Enfim, a Simone Tebet está aí, muito atuante também, né? Conseguindo apoios, né? Então, eu acho que ainda tem alguma esperança, sabe, de que a gente construa uma alternativa a essa bipolaridade destrutiva, né? Que a gente tem em perspectiva aí para as eleições do ano que vem. Já passei 10 minutos dos 40 minutos que eu pedi ao professor Edmar de Lisboa Baixa, mas eu vou fazer o meu comercial, que eu vou ler para ele o meu artigo semanal no site Estação José Neumann e Pinto, que se intitula O Legado de Jair, segundo Gilmar. Eu encerro no último parágrafo dizendo o seguinte: enquanto a pátria amada, idolatrada, salva, mas nunca salva, se prepara para reeleger o Malaco Mor pela segunda vez, ou o padroeiro Mor dos milicianos pela vez primeira, Macunaíma dá o mote de um novo dístico para a bandeira que Castro Alves usou para enxugar o pranto dos miseráveis. Musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. No lugar de ordem e progresso, de positivistas visionários, o ai, que preguiça de negociantes do negacionismo genocida. Esse é com esse parágrafo do meu artigo, que eu já mandei para o Baixa ler, eu tenho essa brilhante conversa, que não foi apenas com um economista de sucesso, de fracassos e sucesso, o ex-presidente do BNDE, o ex-presidente do IBGE, que está aí sendo vilipendiado pelo capitão Mor, um mau militar, segundo Geisel, num depoimento que deu à Fundação Getúlio Vargas. Tem livro aqui, eu tenho um livro aqui que diz 3 vezes que o senhor capitão revolucionário é um mau militar.
e que deu no pior presidente da história, né? Superando Dilma Rousseff, superando outras coisas terríveis. Né? Mas eu quero pedir desculpas ao sobrinho da tia Henriqueta por ter roubado 15 minutos além do tempo, Imagina, foi um do prazer. tempo de futebol, né? E agradecido. Conversa com você não leva tempo. Oi? Conversa Fala. com você não leva tempo. A gente Não. desfruta do tempo. Então, fala um pouco aí, só me diz aí o que é que você está decepcionado, porque eu não lhe perguntei. Sobre. Perdão? Me diga o que é que eu não lhe perguntei que você gostaria de ter falado. Ah, não, está ótimo, já tá muito bom tamanho. Gostei imensamente de conversar com você. É sempre uma delícia isso. Espero que a gente continue. Uma delícia ler seu livro e uma delícia estar com você de novo. É um grande prazer e nos despedimos. Como eu digo lá do sertão, do Ciro, da Isabel, do avô dela, Geu de Castro, de Pombal, como Celso Furtado. Inté! Ok. Até mais.